Eu me chamo Adriana Milczewski, eu sou presidente do Grupo de Apoio Adoção Consciente em Curitiba e também sou mãe pela adoção. Tenho 2 filhos. Eu sou voluntária no Grupo de Apoio em Curitiba e também sou voluntária nessa gestão da ANGAAD, presidida pela Sara Vargas, na pasta de comunicação. Sou jornalista de formação. Mas o motivo que me traz até aqui hoje para essa conversa, e daqui a pouco nós vamos ter aqui a chegada de uma convidada especial, é para falar de uma notícia que vem repercutindo aqui no Paraná. Uma notícia daquelas que a gente, como jornalista, sofre muito nos bastidores, e principalmente quando a gente trabalha de forma voluntária, como muitos dos que estão aí entrando também fazem esse trabalho, com a adoção. Nós, no Grupo de Apoio à Adoção Consciente, assim como vários outros grupos de apoio espalhados pelo Brasil inteiro, fazemos a preparação dos pretendentes, a preparação de quem quer adotar. Ficamos muito tristes com uma notícia como essa, que foi manchete numa emissora aqui do Paraná, na RPC, que é a emissora de maior audiência aqui no nosso estado. Um menino de 8 anos foi espancado pelos pais. Ele deu entrada na UTI e permanece lá em estado grave. A difícil informação associada para falar com vocês nessa hora é que essa criança de apenas 8 anos, ela chega a essa família por meio da adoção. Os pais habilitados são residentes de Londrina, no Paraná, mas essa criança vem do Mato Grosso do Sul para casa deles. E é sobre esse tema, sobre essa questão, que nós vamos conversar um pouco aqui. A nossa convidada é a Lídia Weber, que é psicóloga, pesquisadora, uma das maiores especialistas em adoção do Brasil. E ela vai estar com a gente aqui daqui a pouco. A Lídia Weber escreveu vários livros que nos orientam nessa caminhada pela adoção. Entre eles é um livro que justamente é o que a gente vai falar aqui nessa nossa conversa, que é o Eduque com Carinho. Alguém conhece esse livro? Alguém já leu algum livro de Lídia Weber? É um presente para os pais e para os filhos esse livro. São 2 livros para você ler junto com os filhos, com seus filhos. Um para você, ele vem com uma edição para os pais, e dentro dele vem também uma cartilinha para que os filhos possam também ser preparados para serem filhos. E a nossa conversa vai ser sobre a educação, limites e as punições, tema bastante discutido dentro desse livro. Lídia, você já é a nossa convidada, você acabou de entrar aí. Você precisa só agora aceitar o meu convite para fazer parte. Nós estamos aqui te esperando. Ela já está chegando aqui nessa nossa sala para conversar com a gente agora. Assim que a Lídia entrar e estiver preparada, já está aparecendo com a gente. Eu quero que vocês fiquem à vontade para vocês fazerem perguntas, enviarem perguntas aqui pra gente. Nós vamos ficar aqui um tempo com vocês. Podem perguntar. Lídia, se você conseguir virar sua câmera, ficamos as duas na mesma linha. Perfeito. Agora sim, Lídia Weber, especialista em adoção, psicóloga, pesquisadora, escritora de vários livros, e aqui em especial, em todo o Brasil, referência, mas em especial para nós aqui do Paraná, e nós do Grupo de Apoio, o qual eu represento hoje aqui nessa conversa. Sou aqui voluntária da ANGAAD, mas presidente do Grupo de Apoio à Adoção Consciente, e ela é a nossa consultora, a pessoa que nos ajuda a fazer todas as diretrizes desse nosso trabalho de preparação com os pais. Lídia, você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Faz um sinalzinho.
Positivo. Sim? Perfeito. Eu acabei de apresentar aqui, você estava entrando na nossa sala de bate-papo, o seu livro, Eduque com Carinho, que foi um dos primeiros livros que eu li há mais de 10 anos, quando eu comecei a me preparar para ser mãe pela adoção. Hoje eu sou mãe de 2 filhos, tenho 2 filhos pela adoção. E aqui no seu livro, como hoje o nosso tema é falar da educação, dos limites e das punições, a gente tem aqui, eu abri nas páginas 112 e 113 do seu livro, fala aqui, a palmada e o espancamento têm o mesmo princípio, isto é, usar a força e o poder para intimidar e punir uma pessoa. Antes de você explicar aqui pra gente, que é um dos seus títulos, a punição corporal, ela funciona, eu queria aqui contar para as pessoas que estão entrando nessa nossa live agora, o que nos motivou a ter esse encontro nessa tarde, aqui eu e você. Uma triste notícia divulgada nos nossos telejornais aqui do Paraná, que mostram que uma criança de 8 anos da entrada no hospital na madrugada de domingo, levada pelos pais com sinais de espancamento e hematomas por todo o corpo. Esse menino de 8 anos, que foi adotado por pretendentes habilitados de Londrina, por uma comarca do Mato Grosso do Sul, entraram com essa criança e confessaram, horas depois, na polícia, que sim, que eles bateram no filho. Mas, segundo o próprio depoimento dos pais, eles dizem que usaram essa atitude, varinha, chinelo, mordidas, para disciplinar a criança. Lídia, você tem uma fala nos grupos de apoio, né? Para quem participa dos grupos de apoio, para quem se prepara, para quem está dentro dos grupos de apoio, para os pretendentes que fazem parte, você sempre tem essa fala. Compartilha com a gente o que você sempre, o tempo todo, está compartilhando com os pais e sobre esse, até onde é o limite dessa palmada. Então, Adriana, eu gostaria de dizer que realmente eu pesquiso esse tema há décadas já. Então, eu tenho vários artigos científicos. Eu realmente tento entender do ponto de vista da ciência o que é essa questão que os pais usam tanto a punição física. A punição física ela foi usada durante muito tempo. Você veja que o filicídio era permitido por lei até o século IV depois de Cristo. Ele foi tolerado o abandono, o infanticídio até o final da Idade Média. Então, infelizmente, nós temos uma história muito triste em que eu preciso bater em uma criança, eu preciso, às vezes, humilhar, às vezes isso, para que ela me obedeça. Então, durante séculos, isso foi instituído, isso está em provérbios, isso está em várias questões pelo mundo. Mas, recentemente, mas já há décadas, se estuda esse tema em relação apenas a palmadas, não é nem só espancamento. Espancamento e surras nós já sabemos que fazem mal há muito tempo, é óbvio. Mas há estudos recentes, ou há décadas já, sobre palmadas. E mesmo só a tal da palmadinha, que os pais dizem que de vez em quando usam, ela não serve para educar uma criança. Então, por que não serve? Primeiro, o que você falou é muito interessante, que eu realmente repito. A questão entre a palmada e a surra, ou o espancamento, ela é um contínuo, não são de naturezas diferentes. Então, não é porque eu dou uma palmada que eu sou melhor e porque eu dou uma surra eu sou pior. Mesma coisa você dizer, se você rouba 50 reais, pode? E roubar 10 mil reais não pode? É a mesma questão, é um contínuo. Então, por que usar se realmente não traz benefício? A grande questão é assim, a palmada funciona imediatamente.
cérebro dela está pronto ainda. Então, como que a gente acha que eu vou falar uma vez, eu já falei, e a criança está pronta para obedecer? Eu tenho que falar muitas vezes. Então, o grande problema é que o pai ou a mãe bate nessa criança e se ela está fazendo alguma coisa, ela para de fazer imediatamente. Claro, ela não para porque ela aprendeu, ela para porque ela sentiu dor. Mas ela aprendeu que não pode fazer? Não. Ela vai fazer longe dos pais, ela vai aprender a mentir, ela vai. Uma das piores questões da palmada e que a gente esquece é a associação entre amor e dor. A criança, a primeira coisa que ela aprende e depois reproduz na vida, quem ama pode me machucar. Você acha que isso é uma boa aprendizagem? Depois Diga, Adriana. Uma questão que você fala dentro desse capítulo sobre as consequências da palmada, das punições, né? Você fala uma baixa. Nós sabemos que em grande parte dos casos, os filhos que chegam para a gente através da adoção, eles já chegam com a estima baixa. Eles já vêm do histórico de se sentirem culpados, de se sentirem rejeitados e não se sentirem importantes. E você fala você usa essa questão também aqui no seu livro. Exatamente. Então, são várias as consequências que existem ou podem existir quando se utiliza punições físicas, humilhações, e que as pessoas não se dão conta. Uma delas é baixa autoestima, é achar que eu não sirvo, que eu só sirvo quando eu sou perfeito. Então, como que eu vou enfrentar as coisas da vida depois se eu continuo com essa baixa autoestima, se eu não aprendo que a punição serve para resolver problemas? Então, eu bato em você porque eu te amo, mas você não pode bater no seu amiguinho. Ué, a primeira coisa que a criança aprende. Uma das coisas incríveis é quando eu dou curso sobre isso e os pais às vezes falam, às vezes não, quase sempre falam, mas eu apanhei. E eu estou aqui hoje, sou um profissional e trabalho e tudo, estou bem. Ouve. E nem por isso é um problema. Exatamente. E poderia estar melhor ainda se não tivesse apanhado. Então, não quer dizer que todos que apanham vão se tornar serial killers. Mas sim, existe um risco em bater em uma criança. Isso está estabelecido pela ciência. Quando você bate, existe um risco. O que é um fator de risco? Por exemplo, você vai deixar uma criança de 4 anos atravessar de carros, com muitos carros sozinho? Não, você não vai deixar. Por quê? Porque isso é um comportamento de risco. Ela pode atravessar e não acontecer nada. E ela pode atravessar e acontecer tudo. Então, você vai deixar? Não. Então, quando é um fator de risco, não deve ser usado. Uma questão de lógica. As pessoas também dizem, mas no meu tempo. Pois é, no meu tempo, as pessoas fumavam em avião. No meu tempo, as pessoas soltavam balão, hoje não pode mais. Antigamente não se usava cinto de óleo. Então, as coisas. Estamos aqui para proteger as crianças. Um pai e uma mãe verde. Uma UTI em Londrina, o estado dele segue grave. Ele chegou na madrugada todo o corpo. Em conversa, o pai falou que, em depoimento à polícia, o pai e a mãe confirmaram que bateram na criança, porque ele era indisciplinado. Lídia, quando a gente faz a preparação, eu sou presidente do grupo de apoio aqui de Curitiba, a adoção, e todos os grupos de apoio pelo Brasil que preparam os pretendentes, quem vai adotar, a gente sempre dá uma atenção muito grande a essa questão do que
as pessoas chamam de indisciplina dos filhos quando eles chegam. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso e de como que os pais têm que se preparar e o que é se preparar quando a gente fala dessa questão da indisciplina dos filhos. Então, Adriana, isso é bastante sério, não só com filhos por adoção, evidentemente. Você sabe que o maior número, a maior violência doméstica contra a criança acontece dentro de casa. O maior, aonde mais acontecem as barbaridades contra a criança é dentro de casa, é na família. Quem mais bate na criança são as mães. Os pais, quando batem, eles batem ainda com mais força. Então, é preciso a gente repensar. Eu entendo que cursos de preparação para ser pai e mãe deveria ser obrigatório para todo mundo, não só aqueles que vão adotar, não. Inclusive, em famílias por adoção, eu também tenho esse dado, que inclusive são menores, existe menos maltrato e violência contra a criança em famílias por adoção. Isso é dado das minhas pesquisas e um dado antropológico mundial, você veja que bonito. Menor. Por quê? E uma das alternativas é assim, porque se preparam, porque pensam mais a respeito, porque decide ter um filho, porque fica esperando mais tempo do que alguém que decide pela via biológica e nem sabe por que tem um filho, tem porque casou, tem porque furou a camisinha, tem porque não reflete a respeito. Indisciplina... Eu não gosto nem de chamar de indisciplina, eu gosto de chamar o modo com que a criança age. Ela age porque ela está em desenvolvimento. Ela não sabe as regras ainda. Ela não tem nem o cérebro pronto. O nosso cérebro tem... Agora, por exemplo, a adolescência já é descrita como vai até os 23, 24 anos. Porque a gente sabe que as coisas vão mudando. Então, nós temos que ter essa paciência e o aprendizado, quer dizer, as regras de uma boa educação. Eu preciso entender e saber um mínimo sobre desenvolvimento infantil, por exemplo. As pessoas têm que saber que uma criança com 2 anos, com 3 anos, ela não tem sequer comportamento moral. Ela nem entende ainda, isso é tão certo, é tão negócio, como não tem. É preciso entender que uma criança com mais idade, uma criança com 8 anos, que passou tempo em abrigo, onde as regras são completamente diferentes, onde ela tem uma questão bastante séria de abandono, de se sentir rejeitada, de se sentir abandonada. Como que as pessoas que acham que vão adotar uma criança com um pouco mais idade, que ela vai chegar na casa e vai obedecer completamente? Claro que não. Primeiro ela vai testar esses pais, porque ela já foi tão machucada pela vida que ela vai dizer, vamos ver, não é consciente isso da criança, não é. Ela faz como se quisesse, assim, lá no fundo, ser acolhida. Eu lembro que eu entrevistei uma vez a famosa cineasta Tezuka Yamazaki, que adotou justamente um menino de 8 anos, ela já tinha filhos biológicos, e ela contando, ela disse, olha, só faltou ele colocar fogo no apartamento. Mas eu virava para ele e dizia, você é meu filho, e nós vamos resolver isso junto. Então essa é a grande questão. A decisão por adotar uma criança machucada pela vida tem que ser muito séria. Quer dizer, quem é o adulto da relação? Quem é o adulto? Quem é esse adulto que tem filhos e que sabe que tem que socializar e educar uma criança? E que, nesse sentido, tem que fazer envolvimento e investimento parental. Não é brincadeira, eu tenho que saber o mínimo de desenvolvimento, de saber como a criança aprende. Nós aprendemos por modelos, ou seja, se o pai bate em mim, eu vou bater também nos outros. Nós aprendemos por regras,
E nós aprendemos por experiência. E os pais só querem saber das regras. Eu já falei, então você me obedeça. Se você é pai e mãe, você vai falar muitas e muitas vezes. Porque você é o modelo, porque você é o pai. Agora, em famílias por adoção, é preciso a gente refletir com muita seriedade esse abandono que a criança já sentiu na vida, esse luto pela família. Isso não é brincadeira. A coisa mais importante da nossa existência, isso é pesquisado hoje pela psicologia positiva e por outros, a coisa mais importante são nossas relações afetivas. Sempre, sempre. É o que nos faz feliz, é o que eu quero no começo, no meio e no fim da minha vida, as relações de afeto. Então, imagine como a gente consegue imaginar uma criança que sofreu um abandono, que teve um pai e uma mãe que disseram, entre aspas, nós não te amamos. Uma criança que não se sente um sujeito de afeto de ninguém. Olha e aí só, ela para. Aqui, ó, o Edilson está participando, falando que ele adotou filhos de 13 e de 15 anos, diz que é um desafio diário, educação é um desafio diário e não podemos desistir de investir. Algo que a gente fala muito nos grupos de apoio, de preparação, não desista do filho e seja o adulto da relação, porque a criança detesta, a criança nos coloca nos limites, mas nós temos que estar preparados, e estar preparados é ler, é entrar num grupo como esse agora, aqui ouvir as suas palavras, é ir atrás dessa informação. As pessoas não podem ficar... a gente vê muitas pessoas sofrendo a ansiedade da chegada do filho pela adoção e simplesmente lamentando aproveitar esse tempo maravilhoso de espera e mudar de tempo de espera para tempo de preparo. A gente precisa estar bem para a chegada do filho, nós precisamos estar bem primeiro emocionalmente. O próprio Edilson está falando aqui, ó, que ele participa de um grupo de apoio e o grupo ajuda muito, principalmente depois que o filho chega. A gente se prepara antes, um pouco daquela ilusão, sem saber onde vai pisar. Né? A dona Ália, que é a fundadora do grupo de apoio à adoção consciente, que hoje eu sou presidente, eu lembro muito de uma fala dela dizendo: adotar é programar uma viagem para Disney e desembarcar na Itália. Mais ou menos isso. E quando, depois de desembarcar naquele lugar um pouquinho diferente do que a gente estava sonhando e imaginando, se a gente participa e faz parte dos grupos de apoio, a gente começa a compreender o que a gente está sentindo, as dificuldades que está vivendo. É difícil adotar? Não, é difícil ser mãe. É difícil ser pai. Exatamente. Eu tenho maior admiração, você sabe, pelos grupos de apoio. Eu acho que eles fizeram uma revolução nesse país. Não tenho a menor dúvida. 170 grupos é um modelo único mundial, não existe em nenhum outro lugar do mundo. E eu acho que tanto a preparação quanto o pós-adoção deveriam ser obrigatórios. E participar de grupo é fascinante, porque você vê alguém com quem você se identifica, você aprende novas respostas, você chama técnicos que ofereçam algum ensinamento. Por quê? Você falou uma coisa muito interessante, Adriana. Ser pai e mãe é difícil. Ninguém disse que é brincadeira. Você decidiu, não é obrigatório ter filho. Então, quem decidiu ser pai e mãe, seja por adoção, seja biológico, tem que se preparar. Hoje é um outro mundo. Hoje os filhos já estão ligados na nuvem, na internet. Hoje você é um outro modo de educar. E ainda bem. E não adianta ficar pensando, mas no meu tempo era melhor. Tinha coisas melhores e tinha coisas piores. Essa é uma delas. Nós precisamos aprender, por exemplo, nós precisamos ensinar regras para os nossos filhos, claras, coerentes, consistentes, com monitoria.
Isso a gente precisa aprender a fazer. Existem truques de como falar, de como colocar no quadro, de como ensinar essa criança. Nós precisamos ser consistentes, nós precisamos nos autoconhecer. Por que que eu ajo dessa forma? Por que que eu fico tão estabanado diante de uma coisa simples? Eu não posso fazer restrição de afeto, que é o que muitos pais fazem. A criança tira nota baixa. Ah, não, papai não gosta de criança que tira nota baixa. Como assim? Você ama o seu filho porque ele é seu filho. O restante você vai ensinar, você vai participar. Não pode fazer indução de culpa. Nossa, você me deixa tão triste quando você não vai fazer a tarefa. Gente, se você fica triste, fica isso por causa disso, sinto muito, mas precisa se preparar. Pode ser que você precise de um aconselhamento psicológico, porque nós somos o adulto da relação. Isso a gente não pode esquecer jamais. Então, existe essa questão do envolvimento, das regras, de conhecer como esse filho funciona, de entender na adoção, em especial, o que ele passou, qual foi a sua história, que às vezes nós não temos noção. A gente acha, às vezes, que uma criança pequena, mas ela só tem 3 anos, 4 anos. Sim, você acha que um dia ela não vai perceber que ela teve uma história de abandono? Toda adoção tem uma história de abandono junto. E isso sempre a gente tem que entender dessa maneira. E entender essa criança e mostrar como esse mundo funciona. E não, eu já falei. De novo eu repito, a maioria da violência contra a criança em nosso país acontece dentro de casa. Isso é muito triste. Nós temos uma lei, né? Uma lei contra a palmada, e que mesmo assim falta conselheiros tutelares, falta uma série de investigação para isso que está acontecendo. Numa pesquisa agora que nós fizemos em 2 casas lares e numa ONG que atende crianças, ao investigar a história dessas crianças, elas nos relatando, as crianças que estão na ONG, que não estão nem abrigadas, tinham histórias piores do que aquelas que estão nos abrigos. Você veja que coisa triste. Na verdade, nós não teríamos, se fosse seguir aos pés da letra, só 48 mil crianças nos abrigos. A gente teria 500 mil, como tem nos Estados Unidos. Porque lá, se você maltrata, você vai, o teu filho e você vão para o sistema, até se resolver e até você passar por um curso para se recuperar dessa situação. Então, o que nós queremos? O que você ia falar, Adriana, que eu te cortei aí? Dentro dessa avaliação que você está fazendo, até dentro da casa das pessoas, muitas vezes, se um pai e uma chegou ao ponto de levantar a mão para dar uma palmada, eles já não estão muito no estado deles emocional equilibrado. Provavelmente raiva é o mínimo que tem junto a palmada de mão. E como que se controla? Como se controla a raiva e o tamanho de uma palmada? Esse exemplo que nós estamos acompanhando, que foi divulgado na semana, da criança de 8 anos, que apanhou, foi espancada pelos pais, está internado numa UTI, em depoimento à polícia, o pai fala que perdeu o controle. Exato. Nós já temos. Ele queria dar uma palmada corretiva. Uhum. Nós temos uma pesquisa que nós fizemos no antigo SOS Criança, tenho artigos que estão lá no meu Face, no meu site, que mostram justamente isso. A maioria das crianças, das denúncias que chegavam lá, e era desse tipo, quer dizer, porque bateu, porque bater não funciona, daí o pai joga na parede, aí pega e coloca o ferro elétrico, aí queima com cigarro. Não são pessoas loucas e psicopatas, não.
São pessoas com falta de controle que diziam, nossa, eu queria só corrigir o comportamento do meu filho. Então tem que ter esta noção, tem que ter essa noção que isso não pode. E aí me preparar e fazer uma regulação socioemocional. A raiva, o ódio, a tristeza, elas existem, mas não quer dizer que eu posso agir com raiva. Eu tenho que tentar controle, vamos dar um tempo, meu filho. Eu, às vezes, preciso de aconselhamento psicológico, às vezes eu preciso ir lá passear no parque, fazer uma yoga, ouvir música, porque agir com raiva não traz benefícios para ninguém. E antigamente ainda existiam até psicólogos que diziam que lá no seu consultório diziam, se você está com raiva, bata nesse boneco, nesse travesseiro. Isso não pode, isso também já está provado com pesquisas que isso só aumenta a raiva. Hoje a grande questão se chama regulação emocional, autocontrole. Eu posso sentir raiva, o meu filho pode sentir raiva, mas nem eu, nem ele podemos agir com raiva. A gente está falando aqui, divulgando também o teu livro, Eduque com Carinho, para quem ainda não tem oportunidade de conhecer esse material escrito pela Lídia. Quando a gente fala da punição e do limite, orienta um pouco os pais que se sentem mais perdidos, menos protegidos, que encontram diante, eles vêm sonhando quando o filho chega, encontram-se numa situação desafiadora diante da criança e não sabem lidar. Como colocar isso com amor? A criança que vem e que faz esses comportamentos de desafio, né, eles não são conscientes. A criança não senta e pensa, nossa, agora eu vou desafiar meus pais, né, ou essas pessoas que me adotaram para ver se eles querem mesmo ficar comigo. Isso não é consciente. A criança sofreu nessa história toda. Ela é a vítima. Ela foi abandonada, ela provavelmente foi maltratada, às vezes abusada. Então, ela não tem noção o que é um relacionamento com afeto, o que é um relacionamento onde eu posso realmente confiar em outra pessoa. Então, veja, nós precisamos, em primeiro lugar, entender isso. Depois, coletar, ir lá nos grupos de apoio, na preparação e no pós-adoção. Tem muitos grupos fazendo como a adoção consciente, o Florescer, lá, da Renata, que atende os pais no pós-adoção, que explicam alguns métodos para apresentar regras, para ter autocontrole, vamos respirar. Agora nós dois vamos ali para o cantinho da calma, vamos aprender a respirar com mais tranquilidade. Inspira, segura, expira. Se você fizer isso com o seu filho, olha, 5 vezes seguida, a raiva já começa a passar. Às vezes, uma criança, ela realmente pode ter um surto, ela pode ter um ataque, porque ela não tem noção do que é isso. E, às vezes, ela precisa de acolhimento. Às vezes, ela começa a chorar e gritar, e se você percebe que ela está com dor, se ela tá com dor emocional, o mais importante é você acolher. O abraço pode ser fabuloso. Abraço, aquele abraço de urso. Vem aqui, eu estou do seu lado. Eu entendo que você está com raiva, eu entendo que você está com medo. Vem aqui que eu vou te segurar um pouco. Isso pode acontecer, porque às vezes não é aquela birra que às vezes existe que você pode ignorar. É dor, é solidão, é não saber como agir para te conquistar, para conquistar esses pais que os adotaram. Ela passou 5 anos, 6 anos, 8 anos em situação de negligência, de abandono. Como que, de repente, em 2 meses, ela vai começar a obedecer tudo que você determina? Às vezes ela não sabe nem comer com garfo.
Mas eu acredito, e eu já falei e repito, os pais por adoção, tanto nas minhas pesquisas como ao redor do mundo, têm práticas educativas consideradas, inclusive, melhores que os biológicos, isso de acordo com os filhos, hein? Numa pesquisa que eu fiz e que entreguei questionários para os filhos por adoção e filhos genéticos, e eles falaram de melhores práticas educativas dos pais por adoção. Veja, porque se preparam, porque estão junto, porque frequentam grupos. E o que nós temos que pensar, nós não queremos essa transmissão intergeracional. Eu não quero punir o meu filho, porque a primeira coisa que ele vai aprender é usar a punição. E ele vai... Oi? Primeiro exemplo na relação, fui punido, é assim. É o que estão me ensinando. E quem diz que me ama, pode me machucar. Às vezes os pais até repetem isso, né, Adriana? Eu te amo, por isso eu vou te punir. Não, sinto muito, já era. Né? Até quando as pessoas falam de provérbio ou falam da Bíblia, tem tantas coisas lindas na Bíblia que nós podemos utilizar. A vara pode ser simplesmente uma metáfora para o limite. Sim, os limites nós precisamos, mas nós precisamos equilibrar limites e afeto e responsividade. Estar junto, envolver-se, cuidar com a nossa falta de regulação emocional. Lembrar, eu sou o adulto da relação. Colocar um cantinho da calma lá em casa. Um potinho da calma, aquele que fica a purpurina caindo, assim, que você fala, olha, agora eu e você, meu filho, a gente ficou nervoso, nós vamos sentar aqui e ficar ouvindo essa música e olhando esse potinho da calma. E daqui a pouco a gente conversa. É colocar as coisas no papel, colocar, olha, o que nós podemos fazer? Vamos falar das coisas positivas que cada um de nós tem? Esses dias eu vi uma postagem dos nossos amigos Tony Reis e o David, que tem 3 filhos adolescentes por adoção, e eles fazem na casa um pote dos elogios. Cada um tem um pote e os outros vão colocando o potinho. Aí uma vez por mês eles abrem e cada um começa a ver o tanto de elogio que recebeu. Veja, que coisa bonita, que coisa interessante. Nós precisamos prestar atenção no outro, nas coisas boas também. E não só prestar atenção nos nossos filhos quando eles erram. Tantas coisas boas eles fazem todos os dias. Eles nos sorriem o dia todo. Eles arrumam seu quartinho. Eles escovam o dente. Mas só quando erra é que o pai e a mãe vai lá e precisa corrigir. Vamos olhar o dia a dia, o que acontece, e vamos lembrar quem é o adulto da relação. Nós somos adultos. E lembrar a dor, o sentimento de abandono que uma criança que foi adotada sente. Ela tem uma história de negligência, às vezes de violência e, sem dúvida, de abandono. O amor se alimenta o amor, faz crescer. E às vezes os filhos, quando chegam maiores, a partir de 4 anos de idade, eles veem outras crianças mais novas indo embora e eles vão sofrendo isso, aquilo, sem ter que dividir, que normal para essas crianças ver o outro indo embora. Maior, ele foi para uma família porque ele estuda, porque ele é bom, porque ele é isso. Quantas coisas, quantas mentiras essas crianças e esses adolescentes ouviram que eles eram e acreditaram. E eles chegam na casa acreditando que eles são pouco, que eles são menos, que eles realmente têm culpa da situação deles. Então, assim, é tão importante que os pais, e nós aqui, quanto estamos participando, estamos de muita gente entrando aqui que prepara essas famílias, que a gente desperte nas pessoas que estão para construir suas famílias por adoção, esse olhar e essa consciência de quem são os nossos filhos chegando
para a nossa vida, né? Exatamente. Então, eu sempre lembrando de novo, as pesquisas mostram com toda clareza que a punição física não serve para educar e desenvolver comportamentos. O problema é que ela funciona imediatamente e aí os pais acham que ela funcionou. A longo prazo, a criança não aprende. A criança aprende a fugir dos pais, a mentir. Né? A criança aprende que ela é uma criatura má, a criança pode ter problemas de baixa autoestima, de mentir para os outros. Então, veja, quem é o adulto da relação? Quando eu faço grupos com pais, às vezes nos depoimentos lá da volta ao passado, alguns dizem, vários dizem, nossa, uma vez meu pai, eu tirei nota 10 e meu pai disse para mim, nossa, não fez mais nada do que a obrigação. E isso me machucou tanto. Você veja, uma coisa todo mundo faz e machuca. E como você disse, Adriana, olha os machucados dessas crianças. É muito mais do que isso. Elas se entendem, mesmo não conscientemente, como criaturas más. Elas foram largadas, elas demoraram para serem adotadas, elas são criaturas que não servem. E aí eu chego lá, e em vez de acolher, ensinar, mostrar o caminho, guiar, eu vou punir pelas coisas erradas e bater ou humilhar, não faz sentido. Então nós precisamos, de novo, regulação emocional e aprender regras sobre educação, sobre desenvolvimento de crianças, porque a gente não nasce sabendo, modelos antigos, muitos, não servem mais, justamente porque era um modelo autoritário, hierárquico, patriarcal, em que todo mundo calava a boca, inclusive a mulher, e todos tinham que obedecer. Faça isso. Por quê? Porque eu estou mandando. Hoje não funciona mais, Adriana. Hoje nós temos um mundo em que os jovens e as crianças estão aí no mundo. Elas já sabem ou podem saber exatamente tudo. Basta elas clicar e entrar numa internet, numa web. Então eu só consigo educar e criar modelos morais, né, se eu estiver perto do meu filho. E eu só posso estar perto mostrando envolvimento, regras e limites. E limites são claros. Eu posso dizer com firmeza, não, meu filho, você não pode dormir meia-noite. Posso perfeitamente, porque seu horário de dormir é às 9. Então você vai dormir às 9. Eu posso negociar? Pode. Mas hoje é aniversário da vovó. Então, o dia de tomar refrigerante é sábado, mas hoje é quarta-feira. Então, hoje nós podemos, porque é aniversário da vovó. Então, veja, é tudo uma questão de aprender, Adriana. Os pais e quem decide ser pai também não sabe. Infelizmente, só tem o modelo antigo, né? Que cala a boca, que um dia você vai me dar razão, porque você não é todo mundo, porque dinheiro não cresce em árvore, e repete as mesmas bobajadas. Não que nossos pais fossem horrorosos, é porque eles aprenderam com os pais deles, Mas o mundo muda. Hoje a gente usa cinto de segurança, hoje a gente já não fuma no cinema, a gente não solta balão. A gente tem uma série de questões que a gente não faz mais. E por que, então, vamos continuar a bater? Você imagina que se uma pessoa chutar um cachorro do vizinho, ele vai lá e liga para a Sociedade Protetora dos Animais e faz uma denúncia porque isso é crime. E a gente acha que bater em filho pode? Não pode. Os primeiros países que fizeram leis contra a palmada, mas que educaram também esses pais, como a Suécia, a Finlândia, nossa, o índice de punição e de maus tratos é mínimo. Ou seja, a gente aprende. E no nosso país é muito alto, é muito triste
eu saber que o maior nível de violência contra a criança é doméstica, é dentro da casa. É triste demais isso. Então vamos mudar, e os grupos de apoio à adoção podem fazer isso e estão fazendo na preparação, no aconselhamento, nas palestras. E para mim, o pós-adoção deveria ser obrigatório, Adriana, não acha? Principalmente nesse período que a criança chega em casa, entre a guarda e a sentença, que leva um tempo, porque é nesse período que os maiores desafios acontecem entre pais e filhos. Também apoio, Lídia, também acredito que isso pode melhorar muito para a gente o processo. Eu quero agradecer a participação de todos vocês aqui hoje. A gente volta com lives ao longo das próximas... Oi! Estava acabando a bateria, daí pus o... Verdade. Eu quero aproveitar assim, agradecer, foi muito enriquecedora. E essa conversa com a gente agora, no momento da gente discutir uma questão tão triste que foi essa noticiada essa semana, pais que confessaram que bateram e espancaram um filho de 8 anos que está na UTI aqui no Paraná. Agradeço muito pela sua participação. Para quem está se preparando e não leu ainda os livros da Lídia, começa aí por um desses que a gente falou tanto hoje aqui, que foi o Eduque com Carinho. Quando os seus filhos chegarem maiores, tem uma cartilha junto ali para o próprio filho, é super bacana essa interação. Procure os grupos de apoio, se fortaleçam nos grupos de apoio para estar presente, se fazer presente na vida desses pais que estão se formando. E a gente vai se falando mais com vocês aqui. Lídia, obrigada pela sua disponibilidade hoje aqui. Que bom estar com vocês aqui nessa live da ANGAD. Até uma próxima. Agradeço e novamente insisto, educar não é sinônimo de punir. Nós precisamos ensinar modelos modais, valores éticos, regras consistentes como consequências do mundo e, para isso, participação dos pais. A gente não precisa de um novo olhar para essa educação dos filhos. Se não for agora, quando será? Se não for você, quem? Muito obrigada. Tchau, até a próxima. Fiquem